A Hypera já caiu com mais de 45% do seu topo histórico. Será que está uma grande oportunidade a gente começar a investir na empresa? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, eu quero falar para você, investidor de topo, deixa aquele like maroto na confiança. Se é investidor de topo ainda, guarda o like, guarda a inscrição, aprendeu alguma coisa nova, lembra de mim, deixa o like. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho da Hypera Pharma, uma empresa que é pouco falada aqui na bolsa, mas ela fabrica medicamentos genéricos e especializados. Tem foco nos principais segmentos farmacêuticos do mercado brasileiro. A Hypera possui uma participação em medicamentos genéricos e produtos de prescrição. Também conta com uma ampla estrutura de vendas e distribuição. É uma empresa de 15 bi, só que poucas pessoas conhecem de fato quem é a Hypera, mas muitas pessoas consomem produtos da Hypera. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui na tela, por exemplo, temos alguns produtos da Hypera. Então vamos lá. Conhece Zero-Cal, Gelol, Buscopan? Todos são produtos da Hypera. Então, a Hypera, ela engloba vários desses produtos. E uma coisa curiosa sobre a Hypera é que muitas vezes, quando a pessoa vai comprar um produto dela, ela tem um poder de marca. Ninguém fala, eu vou na farmácia buscar um produto para dores de contrações abdominais. Ninguém fala isso, pô. Por quê? Porque o cara compra a precificação daquele que é o melhor produto, que no caso é o Buscopan. Da mesma forma, quando você vai comprar alguns produtos que têm uma boa precificação de marca. Mais um exemplo, Cotonete não é o nome do uso em si, do produto. Cotonete é marca. Isso é bem curioso. O nome é hastes flexíveis, com ponta de algodão, que é o que a gente chama de cotonete. Gillette é marca, mas todo mundo fala, você já fez Gillette, ou já usou cotonete, só que tudo isso é marca. A mesma coisa é aqui. Você tá com cólica? Tô. Compre remédio para dores abdominais de contrações. E ninguém fala essa porra, pô. O cara fala o quê? Compra Buscopan. É exatamente esse o ponto aqui quando você tem um bom produto de precificação. Basicamente, a Hypera faz esse tipo de produtos aqui. Então vamos ver um pouquinho dos resultados da Hypera nesse trimestre, tá? Quando a gente para ver um pouquinho do resultado da Hypera, uma coisa para chamar a atenção aqui da gente é que o EBITDA veio negativo. Ou seja, a empresa ali não conseguiu nem fazer uma capacidade de geração de caixa positiva. Então, Pedro, como é que eu vou investir numa empresa que o próprio EBITDA tá negativo, né? E aí, para uma pessoa que não sabe fazer análise de empresa, já se começa a se perder aqui. Recentemente, há aproximadamente quase um ano, a Hypera começou um produto de que ela basicamente iria parar de fornecer para o intermediário, né? Ou seja, para quem ia negociar ali para a farmácia, parar de fazer essa entrega dos seus produtos. Por quê? Porque estava com uma grande quantidade de estoque no mercado. Olha só, a Hypera, ela produz ali o Benegrip e o Gelol. Pega esses dois produtos como exemplo. Ela entrega para um distribuidor e esse distribuidor leva para o consumidor final. Ou ela pode vender diretamente para a farmácia e a farmácia entrega para o consumidor final. Essas são aqui as possibilidades que a Hypera tem de venda. O que ela notou? É que muitos desses produtos, vamos pegar mais uma vez o Gelol e o Benegrip, eles estavam ali, os fornecedores detinham muito desses produtos em estoque. E aí ela falava assim, ô, tô com uma remessa aqui de Gelol para vender. Aí o fornecedor olhava e falava, pô, tem muito Gelol aqui em estoque. Tá, não precisa agora, não quero, negocia um preço mais baixo, barganha. E aí ela se sentiu assim, puta, os caras têm muito estoque aí, os caras estão conseguindo ter poder de barganha, negociar e tal. Então, acabou que isso não é uma coisa muito boa para a empresa. E aí ela simplesmente chegou ali e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou parar e fazer essa comercialização, essa venda, até que o estoque da galera reduza. Com o estoque da galera reduzido, eu volto ali de fato a fazer essa venda para os fornecedores. Então, quando o Davi ele vai lá e compra um Gelol na farmácia, a Hypera não está ganhando dinheiro. Por quê? Porque a Hypera não ganha dinheiro quando o Davi compra na farmácia. Ela ganha dinheiro quando a farmácia compra da Hypera. Então, assim, o grande ponto é que se ela parou de vender para as farmácias, por exemplo, para distribuidoras, o que acontece é que basicamente vai parar de entrar receita. Não é à toa que a gente vê uma queda bem significativa de receita da Hypera. De 2 bi foi para 1,9, 1,5 e agora 1 bi de receita bruta. Então note que isso afetou bastante ali a empresa, tá? Pedro, o que seria esse sell-out? Vamos para o nosso exemplo. Quando a Hypera vende para o distribuidor, é o sell-in. E quando o distribuidor, a farmácia, vende para o Davi, na ponta final, é o sell-out. Então, como é que a gente consegue metrificar se a Hypera, se os produtos dela estão vendendo bem? Não é no sell-in. Quando a gente verifica se o produto da Hypera está sendo bem vendido, é aqui, ó, no sell-out, que é a venda no consumidor final. E aqui a gente consegue ver que está sim, tá sendo 7% a mais de venda. É um crescimento, mas é um crescimento modesto, poderia ser melhor. Mas, de qualquer jeito, a gente já consegue ver ali que basicamente a empresa ela está sim com um crescimento de vendas na ponta final,
que isso aqui é uma coisa bem importante. E aí, se a gente for parar para ver as métricas de receita, receita líquida, lucro, é só tristeza, né? Não tem nem para que olhar isso aqui, porque vai estar tudo mais baixo, simplesmente por esse programa de que ela não está vendendo. Se não está vendendo, porra, vai estar menos dinheiro, né? É isso, acabou. Agora, outro ponto para ser levado em consideração é o fluxo de caixa operacional. Por que é para ser levado em conta o fluxo de caixa operacional? Porque se a empresa está com um fluxo de caixa operacional constante, está entrando dinheiro, isso mostra que o quê? Que as contas que ela tinha a receber, ou seja, ela vendeu para o fornecedor e o fornecedor paga a prazo. Se esse dinheiro está entrando no fluxo de caixa operacional, mostra que a estratégia está sendo bem executada, porque está entrando mais dinheiro no fluxo de caixa operacional. E isso a gente consegue ver exatamente aqui, ó, que o fluxo de caixa ali está indo de forma constante. Isso aqui é bom, tá? Outro ponto também importante é ver que a Hypera está investindo bastante em CAPEX, né? Está investindo bastante no nosso desenvolvimento, isso aqui é legal, e sobrando no caixa livre, tá? O que é preocupante aqui na Hypera é que se a gente bota aqui numa condição anual, a dívida líquida EBITDA da Hypera está quase 6 vezes, tá? Obviamente que grande parte disso aqui, desse valor tão alto, está sendo impactado, mais uma vez, pelo resultado mais fraco, dada essa questão do estoque. Isso aqui tem que ser levado em conta. Mas, o que é fundamental aqui para a gente analisar a Hypera, tá? É que os próximos trimestres sejam positivos. Os próximos trimestres da Hypera têm que ser resultados melhores, porque o programa está nessa fase final, agora já estamos indo, acho que em maio é quando termina, e terminando isso, é para o resultado do segundo TRI ser melhor e o do terceiro TRI ser melhor ainda. Se os resultados desse trimestre não vierem melhores, aqui já é um ponto de muita preocupação da Hypera, tá? Muita preocupação mesmo. Então assim, quando a gente para ver a cotação dela, a gente vê que a cotação caiu muito, mais de 40% aí. E agora aí quando a gente para ver no ano, a gente vê que já subiu 36%, mesmo nessa situação. E o grande ponto é que venham a ter mais melhorias com o final desse programa ali do estoque, tá? E que consequentemente a dívida líquida caia bastante quando esse EBITDA volte a normalizar. A dívida dela também cresceu muito porque a Hypera cresceu muito através de aquisição nos últimos anos. Então, basicamente, é para os próximos trimestres serem melhores e a empresa ela conseguir sim entregar um resultado melhor e um endividamento também mais baixo, tá? Então isso aqui é que a gente tem que levar em conta para o próximo trimestre. O sell-out, que é a venda consumidor final, cresceu 6,9%, crescimento no varejo farmacêutico, mercado de companhia atua, beleza? Mercado institucional, vale destacar que a empresa possui pipeline de inovação importantes para projetos de lançamento em moléculas que deixarão de ser protegidas por patente nos próximos anos. Então, quando você pega um produto que perde a patente, a Hypera pode simplesmente ir lá e vender. Você pega, por exemplo, o Ozempic, que a patente cai no próximo ano, salvo engano, no meio do próximo ano que a patente do Ozempic cai. E ela consegue simplesmente pegar esses produtos que não tem mais patente e começar a vender. Isso aqui é um ponto positivo porque ela consegue entregar um produto e vender mais. Então, fica de olho nisso também, tá? E aí que ele fala, ó, a receita líquida foi de 1 bi, então acompanha o ritmo de crescimento do sell-out. Como a gente já havia falado, a ponta final cresceu mais do que a sua receita, porque a gente teve essa questão aqui, ó, da otimização no capital de giro, tá? Querendo melhorar a geração de caixa, reduzir o estoque nos clientes e redução dos dias de conta a receber, tá? Então, basicamente, esse aqui é um ponto que a gente tem que levar em consideração frente ao mau resultado da Hypera nesse trimestre. Então, assim, quando a gente vai olhar a questão da demonstração de resultado, não pararia para olhar isso aqui no momento. Acho que não condiz melhor com o resultado da empresa, então por aqui eu já não olharia. E aí a gente vê, né, que, pô, receita vem sofrendo, margem bruta caindo bastante. Pedro, por que margem bruta vem caindo? Porque você tem uma redução na receita e os custos fixos permanecem o mesmo. Então, se o custo fixo permanece o mesmo, cara, margem vai vir mais fraca. Você tem menos dinheiro para diluir na mesma quantidade de despesa. Então, assim, margem vai vir mais baixa. DRE está muito bagunçado aqui nesse momento, né? Despesa em marketing ali, ó, cresceu 40%, tá? Então, também isso aqui é curioso. Mas assim, DRE agora dela tá bem complicado, EBITDA negativo aqui, ó, como a gente já havia comentado. Então, assim, é bem sofrido o resultado da Hypera por causa dessa questão do estoque. O que vale mesmo olhar nessa questão aqui, nesse resultado da Hypera é o seguinte, contas a receber. Tá? O que é que são contas a receber? 89, deu uma caída muito boa, que é basicamente quando ela vende para o fornecedor, suponha que ela vendeu para a farmácia. Ela recebia o dinheiro da venda dos produtos em 122 dias. Isso já reduziu para 89. Isso aqui é muito bom, tá? E aí o ponto que você pode olhar que talvez se olhe como um lado negativo é o estoque. Ela tem mais dias de estoque, tá? Pedro, isso não seria uma coisa ruim, já que ela está estocando mais? Olha só, ela está estocando mais. Não são os fornecedores que estão estocando mais. Os fornecedores estão aliviando, colocando para fora o seu estoque. Então, assim, uma coisa que você tem que distinguir.
o estoque dela é diferente do estoque dos fornecedores. E quando a gente para ver contas a receber, o resultado melhorou. O estoque dela aqui aumentou um pouco, por quê? Porque ela parou de repassar, de vender isso para o fornecedor. E o que aumentou foi o pagamento de fornecedor. Então, o prazo de pagar fornecedor aumentou, o que dá um alívio de caixa para ela. Você pode parar e pensar, Pedro, mas eu não vi nem muito resultado significativo. De 291, 4 foi para 291 dias ali no ciclo de caixa da empresa, né? Por quê? Simplesmente por causa dessa questão aqui, como eu disse, ó, dos estoques dela, tá? Foi de 265 para 339. Quando ela começar a repassar isso aqui para os fornecedores, o que vai acontecer é que o ciclo de caixa da Hypera vai melhorar bastante, tá? Então, qual o ponto-chave sinalizar aqui a Hypera? Os resultados dos próximos meses tendem a vir melhor. A empresa é uma boa empresa, tá? E gerenciando, controlando melhor sua geração de caixa. E a tendência é que daqui para frente os resultados tendem a melhorar muito, esse endividamento baixar, tá? A Hypera é uma boa empresa, passou por problemas de governança no passado, mas isso já ficou lá. Agora, temos bons resultados, resultados melhores. Então, assim, expectativa de melhor resultado, expectativa de melhor retorno também nos próximos trimestres. Mas vale lembrar que só esse ano a empresa subiu mais de 35% e tem 1,7 bi em caixa. Então, o resultado financeiro, pagamento de juros da dívida, fica alto, até com a Selic bem alta, tá? Então, isso aqui é um ponto que a empresa tem que se atentar, porque tem que pagar juros da dívida. E se ela conseguir adiantar o pagamento dessa dívida aqui, já ajuda também bastante a empresa a se respirar, tá? Mas é isso. Quando a gente para ver ali, como eu disse, a cotação da empresa com resultado excelente, entregando esse ano, é uma empresa que subiu bastante, e eu tenho a expectativa de que continue subindo mais ainda nos próximos trimestres, tá? Gosto bastante, caiu, e se caiu, você já sabe, isso é uma empresa boa, e você não tem carteira, vale a pena estudar, tá? O que você achou do resultado da Hypera? O que é que você achou até aqui? Sabia desse detalhe? Bota aqui nos comentários. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, investor de topo. Muito obrigado pelo like. Se quiser aprender a fazer uma análise como essa aqui, atentando-se nos mínimos detalhes do que realmente é importante para ser uma boa empresa de longo prazo na sua carteira, simplesmente vai no link aqui embaixo da descrição, porque você vai ter acesso ao IZT, que é meu curso completo de investimentos, onde eu te ensino todo esse passo a passo para fazer análise de empresas como essa, para que você possa aprender a tomar as melhores decisões e ter as melhores empresas por longo prazo na sua carteira, multiplicando o seu patrimônio, seja em real quanto em dólar. Então, foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência. É só o começo. Até o próximo vídeo.